Fala, juventude jovem do nono ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de geografia. Sempre um prazer estar aqui com vocês, através desse canal, desse projeto que é o Educa Recife. Então, pessoal, a gente vai continuar com a nossa aula de geografia, não é? O tema da aula de hoje são as paisagens insustentáveis. Ficou aí uma interrogação na cabeça de vocês, que danada que esse caba vai falar. Antes da gente começar a nossa aula, vou apresentar aqui quem está comigo fazendo a tradução, a interpretação para as libras. Everton está aqui comigo, prazer mais uma vez, tornando a nossa aula mais acessível. E como meu convidado para participar, para trocar uma bola aqui comigo, eu trouxe Luciano, meu colega historiador. Bem-vindo, Luciano. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente tá aqui junto com o professor Armando. Estamos aqui no chat, no computador. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês lançam pro chat que a gente vai interagindo, né? Então é isso, estou aqui curioso para aprender geografia. Ai, vamos embora. E lembrando sempre, pessoal, que essas aulas, elas são transmitidas ao vivo, elas também têm uma reprise que passa à tarde, e que vocês podem tanto assisti-las no canal do YouTube, mas vocês aí são espertos e espertas, já estão com um tablet na mão de vocês, vocês com certeza já têm o aplicativo do Educa Recife. Se você não tem, o nosso querido Billy Neto vai colocar aí, o QR Code. Você aponta o seu celular aí com, obviamente, um aplicativo que leia o QR Code, ele não faz essa magia sozinho, apesar dele fazer muita coisa, mas você tem que ter o aplicativo, beleza? E aí você assiste nossas aulas, você pode interagir no chat, como o Luciano falou. Se você prefere assistir pelo YouTube, então bota lá sua dúvida, sua pergunta, seu elogio, curte, compartilha, interaja conosco, porque isso incentiva o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Então, a gente vai começar leve aqui, vamos começar só com uma imagem que a gente tem aí para vocês. Vamos dar uma olhada nessa imagem. O que a gente consegue perceber aí? Eu vou descrevê-la um pouco, Nós temos uma imagem aérea, de uma região que tem um destaque de um relevo montanhoso, de um relevo mais elevado, e uma parte de planície. Então, é possível ver o que nessa montanha aí? É possível ver algumas rugosidades, alguns caminhozinhos, não é? Que é feito por quem? É feito pela água, Toda essa região é uma região aparentemente árida, uma região que não tem uma vegetação visível, não nesse momento da foto. E a gente consegue ainda ver na região de planície, na área mais baixa, conseguimos ver um caminho que provavelmente é de um rio, beleza? Então, tudo que eu descrevi aqui é de origem o quê? É de origem natural. Então, são elementos que trabalharam, que transformaram, que criaram essa paisagem através das dinâmicas da natureza, muitas vezes dinâmicas atmosféricas. O relevo, por exemplo, foi provavelmente soerguido por uma dinâmica interna, Mas aí teria que se estudar mais aprofundadamente a região. Beleza? Vamos ficar com essa informação aí, lendo essa paisagem. Preste atenção que vem outra imagem aqui pra gente, Observa aí. O que é que a gente consegue identificar? Nós temos, isso aí primeiro é um lugar, o meu turco tá muito bom, Uksizar, na Capadócia, uma região da Turquia, E a gente consegue observar elementos naturais, certo? Aí, em primeiro plano, nós temos duas estruturas pontiagudas, que são rochas, Então, duas rochas, que é um elemento natural. E nessas rochas é possível observar que nós temos janelas, Espacinhos aí de janelas. O que dá a entender que essas rochas se tornaram habitações.
Então, são habitações, né, que são transformadas, né, as rochas, né, os elementos naturais, eles foram transformados através de uma tradição local, né, isso não é algo que se veja tão comumente, apesar da gente ver que existem tipos de moradia feitas em árvores, né, por alguns povos, em cavernas, né, no subsolo e então, nos iglus, por exemplo, mas também a gente tem aqui, né, essa forma bem peculiar, né, de se habitar esse lugar aqui. Beleza, pessoal? Então deu para observar aí que a gente já tem a utilização de algumas técnicas diferentes da primeira, né? A primeira a gente viu que era só elementos naturais. Aqui a gente vai ter tanto elementos naturais que vão tornar essas rochas aí pontiagudas, como também atuação, né, ação humana, através do trabalho humano, a gente vai ter aí a transformação dessa rocha numa habitação. Então vai se dar uma função para aquele elemento da natureza. Beleza, pessoal? Tem mais um aqui, hein? Ó, aí já é outro esquema, né? Aqui a gente já consegue observar uma complexidade muito maior do que as outras imagens, né? Então, nessas imagens, é possível perceber elementos da natureza? Bom, eu acho que dá para ver uma nuvenzinha aqui no canto da foto, tá? Mas é uma imagem, né? Descrevendo mais uma vez, é uma imagem também aérea, de uma cidade, né? Provavelmente uma cidade muito populosa, porque está repleta de prédios, né? Então, muitos prédios, toda a imagem ocupada por arranha-céus, né? E dá para ver ruas movimentadas também. Então, a gente consegue perceber o quê? Que essa imagem, ela vai trazer para a gente essa noção, né, de uma... eu estou tendo cuidado para não dizer a palavra principal, mas de um ambiente, né, que é um ambiente bastante alterado. Nós não conseguimos, apesar de saber, obviamente, que se está no planeta Terra, então ali embaixo tem um solo, não é? Então tem elemento da natureza aí, porém é toda a natureza transformada, porque os próprios prédios também são feitos de elementos da natureza. Então existe natureza aí, né? Apesar de ser uma paisagem artificial. Eita, falei. O que é paisagem? Eu fiquei até o final querendo não falar o nome paisagem para justamente jogar a pergunta para vocês. O que é paisagem? Né? Essas imagens que a gente viu são imagens que trazem para a gente diferentes paisagens. Então, paisagem não é só aquela área natural, aquela primeira imagem que a gente viu, não é? Paisagem, ela também pode ser pode ser alterada, né? Pode ser repleta de elementos culturais, ou seja, como uma cidade, como um templo numa montanha, né? Lá no Himalaia tem vários templos que estão lá no meio das montanhas, como aquelas casinhas que a gente viu, né? Que são esculpidas na rocha. Então, tudo isso, minha gente, é paisagem, tá? Então, a gente já está aí no 9º ano, né? Mas é bom relembrar desses conceitos básicos da geografia, né? Que sempre se repetem, né? A gente sempre fala sobre isso, a gente sempre lê as paisagens, beleza? Então, ó, vamos aqui rapidinho relembrar esse conceito que é tão importante. Já que eu falei que a gente estava relembrando, joga aí na tela, beleza? Ó, é um conceito fundamental, como eu disse para vocês, que abarca a percepção do espaço à nossa volta através dos nossos sentidos. É na paisagem que se percebem as acumulações de tempos e das culturas. Tem muita coisa por trás dessa definição simples aí. Primeiro que até muito tempo atrás, até há pouco tempo atrás, né, durante muito tempo, foi aceito que paisagem era só o que o nosso olhar captava, né? Era o que estava ao nosso redor, que a gente conseguia visualizar. Só que o avanço nos estudos, né, e até de uma forma, um olhar mais inclusivo da sociedade, não é? Trouxe outras percepções sobre a paisagem. Então, se eu fecho os olhos e estou na frente do mar, eu consigo perceber o ambiente ao meu redor. Não é? Então, a paisagem é justamente o que a gente consegue captar daquele ambiente que estamos, né? Ou até de uma fotografia, de uma descrição, como eu fiz, né? Eu descrevi, né, as fotografias, que é para tornar ainda mais acessível, certo? Então, a paisagem, ela abarca também
né, essas outras percepções. Perfeito? Além disso, é na paisagem que a gente consegue perceber as acumulações de tempos, por exemplo, nas técnicas. Então, a técnica que foi utilizada ali para esculpir aquela rocha, ela, em alguma medida, ela estava lá na grande cidade, né? A técnica de alterar, né, as ferramentas utilizadas, em alguma medida, estavam ali, né, quando a gente viu aquela grande cidade. Então, tem a ver, tem esse envolvimento. E é dentro dessa lógica da paisagem, né, o título da nossa aula são Paisagens Insustentáveis, que hoje a gente está começando, né, esse tema que é bem interessante e que a gente vai abordar ele de uma forma bem massa, tá? Então, fica com a gente, acompanha a aula. Se tiver dúvida, mais uma vez, entra em contato ou pesquisa, conversa aí na sala, né? Se aprofunda. Então, é muito importante essa postura de estudante ativo, minha gente, né? Vocês podem ir atrás, né? É uma grande... A riqueza que a gente tem com a internet é justamente a gente poder desenvolver nossos próprios métodos também. Então, não percam esse foco, beleza? Mais uma coisinha aqui sobre a paisagem, né? Que, como eu já falei, ela é transformada através do trabalho humano por diferentes técnicas que se desenvolveram em diferentes ambientes naturais. Então, eu falei lá atrás do iglu, por exemplo. A gente viu aquelas casas esculpidas na rocha. Então, o ambiente, em alguma medida, ele foi determinante para as técnicas utilizadas. Não é? Por quê? Porque quando eu utilizo um martelo, eu estou criando uma extensão para o meu corpo, né? Eu estou utilizando uma ferramenta que vai me dar mais força para fragmentar algo que é mais rígido, né? Que eu não consigo fragmentar com a mão. Se for um torrão de areia, eu consigo, com os meus dedos, esfarelar. Percebe? Então, as ferramentas, elas são extensões do nosso corpo. Né? Quando você tem lá uma escavadeira, ela vai o quê? Ela vai fazer o trabalho de uma pá gigante, não é? Que a gente não poderia carregar. Percebe? Então, olha só. Para isso, ó, eu trouxe aqui, não foi à toa que o Luciano está aqui, né? O Luciano veio aqui porque ele vai trazer para a gente algumas perspectivas das técnicas utilizadas, não é? Para os monumentos no Egito. Então, a gente vai ver aqui, Luciano, antes, 3 imagens. Eu vou falar essas imagens e depois eu passo a palavra para você. Então, na primeira imagem, né, até porque você fica à vontade para explorar as imagens, beleza, sabendo quais são. Então, nessa primeira imagem, a gente tem uma reconstituição, né, de como era e como possivelmente era, né, e como está agora. Você vê que a figura da esfinge está dividida na metade, aí uma parte colorida e uma parte da fotografia normal. Então, como era um tempo atrás, né, algum tempo atrás, e como está atualmente. A gente tem aqui uma segunda imagem dessa esfinge, que é aí a família real, né, que a gente falou de trabalho. Essa galera aí não era muito do trabalho, né, de usar. Eles tinham o capital, eles tinham o nascimento, então eles podiam fazer o quê? Eles podiam fazer viagens e tirar fotos aí, né? Há algumas décadas atrás, fazer essas fotografias aí na esfinge. Então, observe que aqui a gente tem atrás uma pirâmide, né? A gente tem outro ângulo dessa mesma esfinge. Ela está aparentemente até mais enterrada, né? Menos recuperada, né? O Luciano pode falar depois se teve um trabalho aí de reconstituição, enfim. E aqui a última, que é bem interessante, que é um outro ângulo desse cartão postal, né? Onde a gente tem aí, né, esse é o complexo das pirâmides de Gizé, não é? E atrás a gente tem a cidade do Cairo. Então, observa, nessas outras imagens, a gente não consegue perceber, né? Eita, foi demais. A gente não consegue perceber a cidade próxima, mas que a paisagem, ela já está alterada a esse ponto da gente ter, né, a ocupação humana aí bem próxima. Luciano, fala um pouco pra gente sobre como foram essas técnicas, essa transformação aí desse período, né? Bem, a gente está falando aí de um período, né, bem interessante da história da humanidade. A gente está falando aí a respeito, né, da civilização egípcia antiga. Os egípcios, né, ali, habitantes da região aí do nordeste da África, né, o país hoje, né, do Egito, né, ele está num território onde lá na antiguidade se desenvolveu a
a civilização egípcia, né, as margens aí do Rio Nilo, e nesse território aí onde ele coloca a cidade do Cairo, né, a gente tem aí a proximidade da cidade do Cairo aí, ó, na região, bem aí, ó, as pirâmides, né, de Gizé, dedicadas aí aos faraós, né, Kelpis, Kefren e Miquerinos. Então, na realidade, cada pirâmide dessa daí é na prática um grande túmulo, né? Então eles construíam aí as pirâmides, né, que era abrigar como lar, né, após a morte aí dos faraós, né? Então quando a gente fala em Kelpis, Kefren e Miquerinos, 3 faraós, né, que foram cada um aí, né, o destino, né, deles, né, após a morte seria cada um aí sepultado no interior de uma dessas pirâmides. A esfinge, por sua vez, ela se constitui como um ser mitológico, né? Está presente aí não somente aí na mitologia aí, né, pela questão do Egito Antigo, mas também na mitologia grega, né? Então a esfinge era uma figura, né, que ela tem o corpo de um leão e a cabeça, né, de um ser humano, e ela ficava ali, né, no deserto, e quem passava ali pelo deserto, né, era submetido a um enigma, né? E quando o caba não identificava ali, não respondia o enigma, ele era devorado. Aí veja, a gente tem a imagem de como seria a esfinge, né, um desenho aí, e a imagem dela na atualidade. Há quem diga que, por exemplo, ela perdeu aí o nariz, né, na imagem atual, ela perdeu ali, ó, muito da face. Há quem coloque isso daí como resultado, né, de bombardeios da época da Primeira Guerra Mundial, ainda Segunda Guerra Mundial. E há quem coloque isso como um próprio desgaste, né, com o passar do tempo. Veja, estamos falando de uma imagem que tem milhares aí de anos, né, de construção. A própria erosão, a gente está em um local desértico, certo? Então o próprio vento, ele faz com que a areia do deserto ela vá se deslocando e vá cobrindo mais o território aí, tanto que ela tem parte dela, né, que está enterrada, mas também, né, a areia, né, o professor Armando pode explicar melhor sobre a questão da erosão, mas a areia sendo jogada pelo vento e se chocando com a esfinge vai dando um desgaste, né, vai desgastando. Então, lógico, existem técnicas hoje utilizadas para restauração dessas obras, mas como se tratam de obras muito grandes, certo? Então o próprio processo de restauração ele também é mais complicado, ele demanda mais tempo, né? Ele demanda mais profissionais. Se a gente pega, por exemplo, as pirâmides, né? Para construir uma pirâmide dessa foi um tempão. Foram séculos, né? Séculos. A própria questão da forma de obtenção da rocha. Veja, coloca lá a imagem que mostra a cidade, Armando, por favor. Isso. Veja. Observe, você tem uma cidade lá atrás, bem desenvolvida, mas observa a região aí das pirâmides. Deserto. Então, onde é que eles iam buscar essas rochas? Iam buscar essas rochas em locais bem distantes. E, um detalhe, aí, quando foram construídas, acredita-se que os egípcios eles ainda não tinham desenvolvido a roda. Sim. Então, como transportar pedras que pesavam toneladas em carros ali, carroças que não tinham roda, né? Então todo esse processo ele foi muito, né, complicado, né? Então é necessário várias pessoas para carregar um bloco de pedra, né? Mas eles desenvolveram aí, ó. Há quem diga inclusive que são obras de extraterrestres. Eu estava ouvindo recentemente um podcast chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é de história e envolve futebol, e aí estava falando sobre o Egito. E aí diz que o próprio formato das pirâmides é porque se você não tem muita técnica e não existe argamassa ainda, a melhor forma de empilhar é você começar com uma base larga, né, e ir afinando no topo, né? Porque você vai ali, a própria gravidade ela vai fazendo esse trabalho, não é isso? E tem um detalhe, só para finalizar, mano, tem um detalhe que é assim, né? Por baixo da pirâmide a gente tem corredores, né? Que levavam... Porque, vejam, a pirâmide não tem uma porta. Por onde é que você vai entrar com o faraó que acabou de morrer para sepultá-lo dentro da pirâmide? Então eles saíam dos templos, né, que ficavam mais distantes e iam por dentro, pelo subterrâneo,
por túneis subterrâneos para as pirâmides, né? E há quem diga também que aí a gente tem várias construções uma em cima da outra. Você faz uma pirâmide menorzinha, com a sala lá de sepultamento, e depois você vai empilhando em cima, né? Mais rochas até dar esse formato, né? Que elas possuem. Mas é bem interessante, massa, né? Massa, valeu. E aí veja, por que tudo isso? Porque a humanidade ela evoluiu na técnica, né? Tudo isso que a gente falou é para vocês perceberem, né, como a gente avançou na técnica, né? Desde a construção desses monumentos até você ter aquela cidade do Cairo ali ao redor. E aí a gente tem três momentos assim, né, que a gente chama de meios, tá? Três meios que vão abordar justamente esses recursos técnicos que existiam. Vejam só, o primeiro deles é o meio natural, que é o estágio inicial do processo de produção das atividades humanas, né? As primeiras civilizações, como a egípcia, até a era industrial, existia uma grande dependência da natureza, percebe? Então veja, como o professor Luciano falou, foi um processo que, se a gente utilizasse as técnicas, os recursos técnicos e mecânicos que a gente tem hoje, se construiria em semanas, não é? E para os egípcios construírem, você demorou séculos, percebem? Então, no meio natural é quando a humanidade ela ainda, digamos assim, ela ainda é refém, vou colocar uma aspas aí, da natureza, percebe? Porque isso não existe. Então, um exemplo que eu trouxe aqui também de uma técnica desse período é justamente o arado de gado, não é? O arado ele serve justamente para revolver o solo e tornar, né, trazer os nutrientes lá de baixo para cima e os de cima para baixo. Então, um processo que trabalha ali a fertilidade e a oxigenação do solo, é fundamental para uma nova semeadura, né, para você plantar. E essa técnica do arado, né, ela existe até hoje, percebe? E é uma técnica lá dos tempos, ó, quando a gente teve, né, o início da agricultura. Uma das ferramentas que foi desenvolvida foi justamente esse arado, né, que é um símbolo, né, dessa primeira revolução agrícola que a gente teve, né? E aí o que é que acontece? Esse arado ele vai coexistir até hoje. Então é muito importante da gente entender que essas técnicas, algumas vão desaparecer e outras vão se somando, as técnicas e as ferramentas vão se somando, né, vão evoluindo, tá, junto com os processos que vão sendo criados. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos continuar aqui. O segundo é o meio técnico. Então, a gente viu o meio natural, agora a gente tá vendo o meio técnico, que teve o seu ápice na primeira Revolução Industrial. O espaço torna-se mais artificializado. Então, a gente tem aí a possibilidade de artificializar mais o espaço de convivência. Então, as construções, né, as moradias, elas passam a ser mais sólidas, né, os prédios a serem criados. Você vê ali que as pirâmides, elas eram algo que eram destinados à figura suprema da sociedade, percebe? E aí não, e aí por isso que não tem várias pirâmides, não é toda pessoa enterrada numa pirâmide. Mas o que é que acontece? No período já do meio técnico, as sociedades elas já desenvolviam essas técnicas, já estavam mais, digamos assim, já estavam mais naturalizadas na sociedade. E aí a gente, como eu falei para vocês, a gente vai ter novas ferramentas, tá? E que isso vai permitir um maior controle, entre aspas, da natureza, né? Porque não existe esse controle, né? A gente consegue, no máximo, sobreviver aí, né? E conseguiu alterar, mas controlar a gente não consegue. Então, observa aqui, ó, um dos símbolos desse meio técnico é justamente, né, a locomotiva movida a vapor, não é? Luciano, rapidinho, fala aí sobre a revolução que foi essa máquina a vapor, né, na sociedade e nesse sentido da construção, né, das técnicas, das ferramentas. Exatamente. A gente, quando tem aí a primeira revolução industrial, né, uma das características da primeira revolução industrial é exatamente essa questão dos transportes. Então, com o desenvolvimento do motor de combustão interna, então a gente vai ter agora um motor que ele poderia ser utilizado, né, não somente para as locomotivas, mas também para barcos. Então a gente tem não somente a locomotiva, mas tem também mais na frente o barco a vapor.
Então, você colocava o motor, certo? E o motor ele vai tirar exatamente a necessidade de puxar essas carroças, né? Porque um trem é uma grande carroça que puxa várias, é uma grande máquina que puxa várias carrocinhas, né? São os vagões, né? Antes você transportava as coisas a cavalo, então você tinha uma carroça para transportar os produtos. Com a ferrovia, né, e com o trem, agora você pode empilhar uma carroça do lado da outra, né, uma atrás da outra assim, e levar pelo motor, então, pela locomotiva, né, com a locomotiva, motor, que também, pelo fato de utilizar energia ali, né, você pega o carvão, você vai colocar o carvão para queimar dentro do motor, o motor vai gerar energia, vai rodar ali, né, ele vai girar a roda ali, né, e ele vai ter a potência ali de vários cavalos. Logo ele vai poder puxar várias carroças uma atrás da outra. Isso aumenta a possibilidade, por exemplo, de transportar mercadorias. Então, o que você fazia utilizando uma caravana ali com vários cavalos, né, várias carroças, agora você faz com uma máquina só. Então isso termina sendo um avanço, né, nesse período, né? Então o desenvolvimento do motor aí, né, que pôde ser utilizado na locomotiva, ele foi muito importante nesse período. Perfeito, velho. Ó, e ainda tem outra coisa, né? Você poderia, por exemplo, tirar mais recurso natural de um lugar e levar para outro. Então, as alterações, elas não eram só na questão mercadológica, elas foram também dizer, agora a gente consegue devastar uma floresta todinha e levar ela de uma vez só. Não precisa fazer isso partido. Então, a própria ocupação, né? E aí eu volto para a imagem da cidade que a gente viu, né? Aí você vai tirando elementos naturais e colocando elementos artificiais. Aí aproveita, né? Imagine se na época dos egípcios, para construir as pirâmides, eles tivessem já uma locomotiva. Pois é. Para carregar as pedras, né? Por exemplo. Pois é. Então perfeito. O negócio seria bem mais rápido, né? Perfeito. Ó, e aí o último é o meio técnico, científico, informacional. Esse aí já é bem mais moderno, né? Tem todo o acúmulo desde a primeira revolução industrial, né? Lá no meados do século XVIII, finalzinho do século XVIII, até 1970, tá? O acúmulo, né, de pesquisas científicas em diferentes áreas, mas principalmente nessas áreas como química, né, na própria mecânica, né, no desenvolvimento mecânico, desenvolvimento de novos produtos. Então, se criou aí, né, também tem a questão da internet, então a globalização, então toda essa evolução da comunicação, né, dos transportes, permitiu aí a gente estar no meio técnico-científico informacional, que é quando a informação ela passa a ser também uma mercadoria, ou seja, os tempos atuais, não é? O que está chegando aí para vocês é justamente informação transmitida por essas câmeras que estão gravando a gente, percebe? Então, pessoal, como a última parte, eu trouxe aqui um videozinho, né, que é sobre a transformação de Dubai. Joga aí na tela, Billy, por favor. Isso aí, lembrando, isso não é uma animação, tá? É um time-lapse. Muito legal. Observem as ferramentas, né, os mecanismos que estão sendo utilizados e a alteração da natureza mesmo. Essa imagem é muito boa para perceber isso. Beleza, pode contar aqui para mim. Valeu, pessoal. Ó, então, como eu disse, essa foi uma aula introdutória, né? A gente vai analisar um pouco mais de onde vem essa insustentabilidade das paisagens, mas já dá para perceber que os conceitos chave que a gente vai trabalhar vai ser justamente esse,
né, de alteração da paisagem, de transformação do espaço geográfico. Luciano, se despede da galera aí, eu já te agradeço a presença. É isso aí, então valeu, gente. Próxima aula, quem sabe a gente aparece de novo por aqui, né? Vamos Tchau, embora. tchau. Valeu, meu irmão. Pessoal do 9º ano, aquele abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.